Próximo, condicional. Manuela, William. Maria Lúcia, Oi, eu vou ter que entrar no computador com meu celular sem bateria, viu? Vê se me credo. aceita aí, por favor. Tá bom. Diogo, João Vitor, Natália, Luísa, Letícia, Bernardo, Isabela. Câmeras, por gentileza. Isabela, câmera. Bernardo, câmera. Natália, câmera. Vamos, oração subordinada adverbial condicional. Posso? Não, peraí. Vamos lá, então. Oração subordinada adverbial condicional. Condicional vem de condição. Essa condição é importante a gente lembrar, decora isso aí. Ela pode ter a ver ou não, tá? É uma condição que pode ser que não tenha nada a ver. Olha só. Nossa, pera aí um pouquinho. O que é isso aqui, senhor? É assim, tá? Não é proibição, não. Essa condição pode ter relação ou pode não ter nada a ver. Como assim?
Olha só, se eu tivesse 20 anos, casar-me-ia contigo. O que que tem a ver ter que ter 20 anos? Tá vendo que pode ser 30 anos, pode se casar com 30 anos? Então, é uma condição hipotética, é uma desculpa aqui no caso, né? É uma condição hipotética. Então, cuidado que a oração subordinada, condicional, é aquela que vai exprimir uma condição. Em relação à oração principal, essa condição pode ser hipotética, pode ser uma hipótese. Não precisa ter uma relação direta com o fato, tá? Desde que exprime uma condição. Sabe o se eu fizesse isso, nossa, se eu tivesse aquele jeito, se tivesse. Sabe uma condição que não tem relação? Pode ser a oração subordinada adverbial condicional, tá? Lembrando que ela pode ser hipotética, ou seja, pode não ter relação com a oração principal, tá? Vamos lá, então. Luísa. Opa, mudei sem querer. Luísa, fala para mim oração principal e oração subordinada. Câmeras, pessoal. Tô cansando. Se eu tivesse 20 anos, casar-me-ia contigo. A oração principal é casar-me-ia contigo? Uhum. Seria o me casaria contigo, né? Lembra que nós já vimos esse uso aqui. Casar-me-ia contigo, a oração principal. Se eu tivesse 20 anos, a oração subordinada. Olha aqui, pessoal, não esqueçam. Se é o conectivo, então é uma oração desenvolvida. Oração principal. A condição para eu casar-me contigo. Se eu tivesse 20 anos. É uma condição que eu propus. Então, é oração subordinada adverbial condicional. De baixo, salvo se houver proibição, tudo é permitido. Nesse caso aqui já tem uma relação. Tá vendo que pode haver a relação ou não. Vamos lá, Manuela, qual que é a oração principal ou a oração subordinada? A oração principal é tudo é permitido e a oração subordinada salvo se houver proibido. Exato, certinho. Tudo é permitido, é a oração principal, salvo se houver proibição. Ou seja, caso não haja proibição, tudo é permitido. Aqui de novo um conectivo, salvo se. Então, tudo é permitido. A oração principal. O que eu fiz aqui, meu Deus, isso. Tudo é permitido se não houver proibição. Né? O se já exprime uma condição. Então, oração subordinada, adverbial, condicional.
Posso ou tem alguém copiando? Eu tô copiando. Ah, tá, porque eu preciso apagar, senão ele não vai. Acabei já, pode passar. Tá bom? Ó, não tô querendo passar, porque será? Isso. Comparativa. Bem tranquila também. Posso? Peraí. Vamos lá, então? O próprio nome já diz, né? Comparativo. Então, ele vai pegar a oração principal e vai comparar a outra oração subordinada, tá? Então, vamos lá. Joaquim andava triste como um viajante solitário. Observem que muitas vezes vai acontecer uma elipse. O que que é elipse? Quando a gente fala, presta atenção em mim aqui um pouquinho. Quando a gente fala em orações subordinadas, eu estou me referindo a um período composto. Período composto é formado pelo quê, gente? Por quê? Período composto é formado por? Duas orações. Exatamente, no mínimo duas orações. Agora, se eu pegar essa primeira oração, fiquem atentos aqui. Acha para mim os verbos dessa primeira oração.
Andava. Andava. E o outro verbo? Não tem. Mesmo assim, é uma oração subordinada adverbial? É, porque o verbo está subentendido. A gente fala que é a elipse do verbo. Elipse é quando o verbo não está, é quando um termo, não só no verbo, quando o verbo não está, mas a gente sabe que tem ele ali. Por exemplo, no sujeito oculto. Comi muito ontem. Quem comi? Eu. O eu é elipse, por isso é que chama muitas vezes sujeito elíptico. Eu não está na frase, mas eu sei que cabe ele ali, que dá certo ele ali. Aqui, Joaquim andava triste, como um viajante solitário, andava. Tá vendo que esse verbo andava cabe nessa frase? Joaquim andava triste como um viajante solitário andava. Então, ao invés de repetir o andava, ao invés de repetir o verbo, eu uso um dos critérios de coesão, que é a elipse. É tirar o termo que já está óbvio. Então, eu tiro esse termo aqui, ele vai ficar apenas subentendido, esse andava, ele vai ficar apenas subentendido, e nós vamos considerar isso aqui como um período composto. Joaquim andava triste como um viajante solitário andava. Dentro desse período, vamos lá. Gabriela, acha para mim a oração principal e a oração subordinada. A oração principal é Joaquim andava triste e a subordinada é como um viajante solitário? Isso, então, Joaquim andava triste como um viajante solitário. Olha só, pessoal, Joaquim andava triste do mesmo jeito que um viajante solitário, como um viajante solitário, da mesma forma, tá? Então, o conectivo aqui é como ele andava. Então, eu tenho oração principal. Se eu tenho conectivo, oração subordinada adverbial comparativa. Essa é mais fácil, né? Mesmo porque ela é mais extensa, eu acho mais fácil, o adverbial. Joaquim andava triste, como um viajante solitário andava. Pronto? As formigas são menos preguiçosas que as cigarras. Novamente, eu não tenho a repetição do verbo. Novamente, eu tenho uma elipse. As formigas são menos preguiçosas que as cigarras são. O verbo está subentendido. O verbo fica escondido. Então, eu vou considerá-lo como um período composto. Eu tiro esse são aqui. Vamos lá, Letícia, qual a oração principal, qual a oração subordinada? Que as cigarras, que é a oração principal. A principal tem sentido. As formigas são menos preguiçosas? Isso. Lembra, gente, que o advérbio é um termo acessório?
Se ele é acessório, ele pode ser retirado. E as cigarras, a oração subordinada. Então, oração principal. As formigas são menos preguiçosas que as cigarras são. Então, o que aqui é o conectivo. Se a oração é iniciada por um conectivo, ela se chama oração subordinada adverbial comparativa, porque está estabelecendo uma relação de comparação entre a formiga e a cigarra. Posso? Tá acabando? Falta só mais 6. Quantas que nós já fizemos? 5? Posso tirar? Se eu limpar, não volto. Já. Conformativa. Conformativa também é bem nítida. Ixi, saiu, não saiu? Saiu. Meu computador tem hora que tá... com capa virada. Vamos lá? Conformativa. A conformativa, ela é uma situação muito usada quando a gente está referindo-se a alguma coisa, principalmente em textos, né? Quando você faz uma referência a alguma pesquisa, ou a algum jornal, ou até mesmo a alguma pessoa física. Então, segundo fulano de tal, segundo eu li no livro, conforme eu li no livro. Conformativa é relação de conformidade. O que é conformidade? De acordo com o que o livro, essa questão está certa.
Sabe quando você vai questionar? Não, de acordo com o livro, de acordo com o que eu li, isso aqui é isso aqui, tá? Isso é relação de conformidade. É a relação que se dá de acordo com aquilo outro. A relação de conformidade nós usamos muito quando a questão de argumentação, quando a gente vai produzir algum texto argumentativo, um artigo de opinião, conforme a pesquisa tal, de acordo com a pesquisa tal, de acordo com o jornal. Então, sempre a relação de conformidade. A situação original, a oração principal, sendo conformidade para uma outra oração. Então, vamos lá. Tudo será feito conforme a lei. Sofia? Sofia tá aí? Deixa eu ver se está. Tô. Qual que é a oração principal ou a oração subordinada? A principal é tudo será feito e a subordinada é conforme manda a lei. Isso. Então, de acordo com a lei, tudo será feito. As coisas só serão feitas o que tiver de acordo com a lei. Então, tudo será feito. É a oração principal, conforme manda a lei, a oração subordinada, adverbial, conformativa. Vamos lá. Amai-vos uns aos outros, como disse Cristo. Conforme disse Cristo. De acordo com o que disse Cristo. Vai, Mateus. Acha para mim a oração principal e a oração subordinada. Mateus, sei não? Alexandre, separa para mim a oração principal da oração subordinada. A oração principal é amai-vos uns aos outros e a subordinada é como disse o Cristo. Isso. Ah, eu esqueci de marcar o conectivo aqui, né? Vamos marcar o conectivo, gente, não deixa de marcar, não. Ó, conforme, e aqui é o como, disse a lei. Então, amai-vos uns aos outros. A oração principal, como disse Cristo, a oração subordinada, adverbial, conformativa. Posso? Peraí. Tá. Pode ir. Final. Professora, Oi. a última oração, o que era as duas? Amai-vos uns aos outros. Oração principal.
Como disse o Cristo, oração subordinada adverbial conformativa. Ok. Ok? Maria Lúcia, tá acabando? Maria Lúcia? Faltam 4, tô contando. Ai, Jesus. Essa mais 4. 5, né, na verdade. Que não vai dar dever, não, né? Será que não? Ixi, falta 5 minutos para acabar os 40, né? Vamos lá? Essa agora é mais curtinha. Final vem de finalidade. Finalidade vem de objetivo, tá? Então, cuidado para não confundir a consequência, que é uma questão óbvia, da finalidade, que é o objetivo, tá? Então, cuidado. Rezemos para que o mundo tenha paz. Por qual motivo, qual o objetivo que você deseja rezar? Para que o mundo tenha paz. Por qual motivo eu preciso trabalhar? Para ter dinheiro, tá? Finalidade lembra da palavra objetivo. Então anotem aí que fica mais fácil de lembrar. Com qual finalidade, com qual objetivo eu pretendo o fato dito na oração principal. Então, de novo, aí a importância de se encontrar a oração principal, tá? Sempre focado na oração principal. Vamos lá, Diogo, qual a oração principal? Rezemos para que o mundo tenha paz. Ixi, Encontra os dois verbos. para que o mundo tenha paz? Para que o mundo tenha paz. É a oração principal ou ela é subordinada? Não sei, não. A principal, então deixa eu tentar te ajudar, te dar uma dica. A principal, ela tem sentido. A oração subordinada adverbial, ela completa a principal. Então, a principal é rezemos, Isso, subordinada é para que o mundo tenha paz. exato. Então, rezemos. Isso só acontece na adverbial, tá? Que tem sentido. Então, a oração principal é rezemos. Para quê? Olha aqui o conectivo.
a oração subordinada adverbial final. Bernardo, trabalhe para ter dinheiro. Qual é a oração principal? Qual é a subordinada? A principal é trabalho. Isto. E a subordinada é para ter dinheiro. Exato. Para, ter dinheiro. Então, aqui o conectivo para. Trabalho. Trabalhar para quê? Com qual objetivo? Para ter dinheiro. Nesse aqui, você vai encontrar o objetivo. Sempre explícito na oração principal. Oração subordinada adverbial final. Posso passar para a próxima? Peraí. Não.